38, 39, 40. Qual a diferença do 14 e 40? Porque o 14, ele tem a palavra tin no final. E o 40, ele termina com TY, ele corresponde a dezenas. Então, todo número que corresponde a dezena, ele termina com o T e o Y no final. E a pronúncia dele, ele não é cantada, ele não é 14, ele é 40, 40. Então, 30, 20, tá? 60, 70, para que você não confunda com os números que tem o final de teen. Teen remete à adolescência. 40, 50, que é uma forma mais seca de falar, corresponde às dezenas. E aí você vai me perguntar, como é que eu falo, teacher, sobre centenas? Eu quero falar número 100, número 200, número 300. É só você lembrar que o 100 é a palavra hundred, né? A centena em si quer dizer hundred. Por exemplo, você vai falar 100. 100 não é o número 1 mais 00. A centena é o 00. 1, você está dizendo 100. Se fosse 200, você ia colocar o número 2 mais 2 zeros. Então, ficaria assim, ó, o one, que corresponde ao número 1. E qual que é a centena? É o hundred. Então, o 100. Ah, professora, teacher, se fosse 200, então quer dizer que seria 200? É exatamente isso. Então, a partir deste momento, é só você seguir a sequência, né? Então, você vai seguir a sequência de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tá bom? Então, nós chegamos no 900. Agora, se você quiser falar sobre milhões, porque você chegou no 900, você quer falar 1000. Como é que é 1000 em English, teacher? Então, 1000 em English é 1000. Você vai falar 1000. Tá? E aí, vamos falar sobre, por exemplo, como que você fala 2020? 2000 é 2000 e 20. Então, você pode falar 2020. É assim que nós falamos o ano, tá? Para nós é 2020, que é o ano de agora. E os anos em inglês, nós lemos por dezenas, de 2 em 2. Nós também podemos ler, por exemplo, 2020, porque são dezenas. Ou desta forma, como a teacher falou, 2020. É uma outra opção. Agora, se eu estiver falando sobre milhões, eu vou falar sobre million, porque 1000 é para 1000. Agora eu estou falando sobre muito mais que 1000. Eu estou falando sobre milhões, né? Milhões, eu falo million, 1 million, 2 million. E lembrando que million não vai para o plural, tá? Então, se eu tenho 2 milhões, eu falo 2 million. Se eu tenho 4 milhões, eu falo 4 million. Eu não falo millions, não existe millions, tá bom? Então, million não vai para o plural, não tem S no final. E ainda falando de numbers, nós podemos falar sobre os birthdays. Birthdays são aniversários. Então, quando eu quero perguntar sobre aniversário, eu posso perguntar
When is your birthday? Então, birthday. When is your birthday? E a pessoa vai responder para você. Ou, por exemplo, eu responderia, né? My birthday is on February 8th. Então, nós mudamos, né? A data em English, nós falamos primeiro o mês e depois o dia. Isso no inglês americano. Se fosse no inglês britânico, eu falaria My birthday is 8th February. Porque eu estou falando que o meu aniversário é o 8º dia do mês de fevereiro, tá? Então nós usamos os números ordinais. E ainda falando sobre birthday, nós temos uma curiosidade. Temos duas palavras, birthday e anniversary. Então você vai me perguntar, teacher, anniversary é a mesma coisa que birthday? Não é a mesma coisa que birthday. Birthday é aniversário da sua idade, do seu ano. Agora, quando eu falo de anniversary, ele fala sobre, por exemplo, aniversário de casamento, aniversário de empresa, anniversaries company, anniversaries alguma coisa que é um aniversário que remete a uma situação, mas a sua idade é birthday, ok? E agora falando sobre o verbo to be, o verbo to be é o verbo ser e o verbo estar. Então, como assim, teacher, verbo ser e estar? Ele tem a pronúncia, ele tem o significado de dois verbos no português. Quando eu quero falar assim, eu sou a teacher Débora, eu uso o verbo to be. E quando eu falo assim, eu estou feliz, eu também uso o verbo to be. E como que se escreve o verbo to be? Para o pronome eu uso a palavra am, que é o A e o N. Para a palavra você, para o pronome você, eu uso are, que é A-R-E. Are. Para os pronomes ele, ela, ele ou ela, de animal, você vai usar o is, que é o I e o S. Isso eu estou falando no modo presente e no modo afirmativo do verbo, que é o nosso primeiro passo para falar sobre o verbo to be. Então, o verbo to be, ele serve para muitas ocasiões. Por isso que todos nós falamos que o inglês inicial, ele vem do verbo to be, né? Porque nós precisamos realmente saber conjugá-lo para poder usarmos nas frases, no dia a dia. Então, por exemplo, vamos iniciar pelos pronomes. Pronomes tem eu, você, ele, ela, ela para coisas, animais, objetos, nós, vocês e eles ou elas. Isso em português. Em inglês, o eu seria o I, é o I maiúsculo. Tá? O I maiúsculo, ele nunca fica minúsculo, mesmo que você vai escrever no meio da frase. Essa letrinha I, quando quer falar sobre eu, quando você está colocando como pronome no meio da frase, você vai colocar ele como capital letter. O que é capital letter? É letra maiúscula. Então, toda vez que você vai falar assim, me acordaram e eu fui para a praia. O eu está no meio da frase, então você não vai colocar letra minúscula porque eu estou no meio da frase. Você vai colocar o I maiúsculo. É o único pronome
que fica maiúsculo mesmo no meio da frase. É o I, eu, tá? Depois tem you, que quer dizer você. Tem o he, que é o H e o E, que quer dizer ele. Tem o she, que é o S, H e o E, que quer dizer ela. Tem o it, que é o I e o T, que quer dizer ele ou ela para coisas, animais ou objetos. Ah, it, ele, o gato. It, o cachorro. It, a mesa. Temos o we, que é o W e o E, que quer dizer nós. Temos novamente o you, que quer dizer vocês, no plural. É a mesma coisa do you do singular, que é você. É o Y, o e o U. E temos o they, que é o T, H, E, Y, quer dizer eles ou elas, tá bom? No plural. E aí, tudo que é singular da terceira pessoa, você vai usar o is. Então, o que é o singular da terceira pessoa? Quais são os pronomes da terceira pessoa no singular? É o he, é o she e é o it. Então, toda vez que você for escrever he, she ou it, você vai continuar o verbo to be, que é o is, is. E toda vez que você for falar sobre you, o we e o they, você vai usar o are, tá? Que é a forma plural de se falar. E o I, você vai usar o am, que é o A e o M. Esse am só pode ser usado com I. Ele não pode ser usado com nenhum outro pronome. Tá bom, turminha? Eu espero que para esse início a gente venha estudar bastante, tenha clareado um pouquinho para iniciar a fazer as frases, para relembrar como faziam frases. Nós estamos iniciando esse modo online de ver as aulas. Isso é uma pincelada. Vamos vendo novos assuntos. Espero vocês aqui novamente. Esperamos estar sempre juntos. Qualquer dúvida neste vídeo pode me contatar, pode solicitar alguma informação, estarei à disposição. Agradeço pela presença online e see you next class. Bye bye.